Leitura bíblica referente ao dia 28 de fevereiro. Levítico, capítulo 23. Salmo 44, versículos 1 a 8. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Marcos, capítulo 9, versículo 30. Até o 10, versículos 1 a 12. E ao som de louvor e adoração no céu. Comecemos com Marcos 9:30. Bom dia. E, tendo saído dali, passavam pela Galiléia e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum, estando em casa. Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os 2, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhes restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Prossigamos ao capítulo 10 de Marcos. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E, aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E, se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Ó Senhor Jesus!
repente despertei, em espírito me encontrei. E ao céu olhei, nele o trono armado avistei. Focado firmemente o mirei, alguém sentado contemplei. E com sua majestosa e real presença me encantei. Seu semblante qual jaspe, sardônio. Amém, desculpem a demora, o app deu uma travada aqui, mas já voltou. Amém. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 10, 19. Qual esmeralda pura, envolvendo a cena onde perdura imensa ternura. Perto do trono há outros 24 reais assento, tentados neles assim. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais, pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Salmo 44, versículos 1 a 8. Amém. Glória e poder, e sempre vamos te oferecer. Levítico capítulo 23. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão uma oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. E o sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias. Então, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento, são primícias ao Senhor. Junto com o pão ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocaustos ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações
que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês vocês terão um descanso solene memorial com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será humilhada do seu povo. Será humilhada, não será eliminada do seu povo. Repetindo o versículo 29. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão esse sábado. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês, de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim, Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Amém. Essa é a porção de hoje. Jesus é o Senhor. Tenhamos um bom desfrute da palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Uma cor verde escura, qual esmeralda pura, envolvendo a cena onde perdura imensa ternura. Perto do trono há outros 24 reais assentos,